Compartilhar. Bom, antes de compartilhar minha tela. Eita, agora vi se gravando aqui. Bom dia, pessoal. Vai ser difícil sem interação. Eu adoro que as pessoas falem, mas entendo que é o melhor que não falem para esse momento. Deixa eu contar um pouquinho para vocês do que eu pensei para hoje. Eu pensei numa apresentação que privilegie pessoas inexperientes. Então, eu pensei muito em quem iria atender e no que eu estaria pensando se eu não tivesse prática clínica, como eu estaria me sentindo. Tá dando eco aí, pessoal. Obrigado. Então, eu pensei em conduzir dessa forma. Eu tinha feito uma apresentação bastante formal e não é a minha cara, então de madrugada eu mudei tudo. Eu deixei ela bastante informal, bastante simples. Eu não vou ficar pensando o tempo todo em falar de forma acadêmica, eu vou falar como se fosse um bate-papo mesmo, então eu peço essa licença para vocês. Pode ser? Obrigado, Jus. Então, antes da gente começar, eu queria fazer uma prática com vocês. Então, eu sei que tem bastante gente aí que sabe bastante de mindfulness. Ela mistura um pouquinho de mindfulness e de alguns conceitos budistas. Eu sou um entusiasta aí do budismo, não sou budista, mas eu gosto bastante. Pelo que eu leio no budismo, é impossível você conseguir manter a atenção se você estiver tenso. Então, algumas práticas do budismo, antes, elas são precedidas por práticas de relaxamento, para que isso aumente a chance da gente conseguir manter a atenção. Então, eu vou conduzir dessa forma. Eu vou dar instruções por alguns momentos, então, logo eu termino essas instruções, eu vou pedir para que vocês mantenham o foco na respiração. Quando eu pedir para que vocês mantenham o foco na respiração, a respiração vai ser a seguinte: vocês inspiram contando até 1, soltam contando até 2. Inspiram contando até 3 e soltam contando até 4. Assim até 10. Assim até 10. Quando eu chegar no 10, eu volto para o 1 e vou novamente até o 10. Tudo bem? Ficou claro? Então, eu vou fazer uma condução e quando eu pedir para que vocês levem a atenção de vocês para a respiração, vai ser essa a prática de respiração. Eu vou tocar um sino aqui para a gente começar, darei as instruções. Quando o sino tocar, a gente para a prática. Pode ser? Maravilha. Postura, então. Todo mundo sentado, de forma confortável, mas ainda assim de maneira sólida, com os dois pés no chão, as costas eretas e a cabeça de uma forma como se um cabo estivesse puxando a gente para o alto. Então, é uma postura firme, mas relaxada. Tá bom? Tranquilo? Então, eu vou tocar o sino aqui. Cadê ele? E vou começar as instruções. Então, o sino vai tocar em 4, 3, 2, 1. Pessoal, com os olhos fechados, eu vou pedir para vocês procurarem pontos de tensão no corpo de vocês. Então, logo vocês encontrem esses pontos de tensão, emitam o comando relaxe. Eu vou pedir para que vocês, gentilmente, levem a atenção para os pés. Se eles estiverem tensos, relaxe. Levem a atenção para a panturrilha, relaxe. Para a canela, relaxe. Leve a atenção para os joelhos. Se eles estiverem tensos, relaxe. Toda a atenção para trás das pernas, para a coxa. Relaxe. Para os glúteos. Relaxe. Sua cintura, seu abdômen. Relaxe. Leve a sua atenção para a palma das mãos, para o antebraço. Relaxe. Para o cotovelo, para o bíceps, para o tríceps. Relaxe. Leve a sua atenção para o peito. Relaxe. Para as costas, pescoço,
Relaxe. Gentilmente leve sua atenção para o maxilar. Relaxe. Para sua nuca, pescoço. Relaxe. Para os seus olhos, para sua testa. Relaxe. Com o corpo todo relaxado, leve sua atenção de maneira bastante gentil para a sua respiração. Inspire contando até 1, solte contando até 2, inspire contando até 3, até 10. Em seguida, gentilmente volte para 1. Se em algum momento perder a atenção, gentilmente volte para o número 1. Onde quer que a atenção de vocês esteja, gentilmente traga de volta para a respiração. Quando estiverem prontas e pronto, podemos voltar. Queria que uma ou duas pessoas, por gentileza, destravasse o microfone aí e compartilhasse comigo como foi a experiência. Eu quero isso todo dia de manhã. Muito bom. Como foi, Renata? Ai, foi muito bom. Eu acho que esse é o recurso de relaxamento de modo geral, né? A gente sabe que funciona, a gente aplica com os nossos clientes, às vezes até com alunos, né? Quando a gente está trabalhando técnicas, mas dificilmente a gente acaba tendo alguém para fazer isso para a gente, né? Então, para mim foi uma experiência muito boa e realmente, ai, vou pegar essa gravação e todo dia de manhã eu vou colocar ela para mim. Boa, pronto, ó, já tô até abrindo o peito agora aqui, ó. Gostei muito. E eu Boa. acho que uma coisa que a gente, para que fala, né, inicialmente a instrução, para ir acrescentando, né, inspira em 2 e expira em 3, e assim vai aumentando. Como é difícil 10, né? Você inspirar e expirar em 10 tempos, né? E isso até me remeteu a uma memória orgânica da época que eu fazia dança e tudo mais. Então, é uma lembrança legal, assim, que eu acho que para esse momento traz também coisas boas. Então, eu achei bem legal o momento. O Igor da DBT, ele fala um negócio bem legal, né? Para ele, mindfulness não tem nada a ver com conseguir, tem a ver com continuar tentando. É muito difícil chegar até 10, de fato,
Mas se você continuar voltando, você praticou mindfulness com certeza. Que legal, Renata. Obrigado. Parabéns. Show. Boa. Alguém mais gostaria de falar como foi? Posso? Eu gostaria. Pode. Caio, a sua condução foi muito legal, foi muito efetiva. O tom de voz, a maneira como você conduziu foi extremamente importante, porque ficou leve, ficou uma coisa assim que a gente realmente foi acompanhando. Quando eu dei conta o quanto estava difícil chegar até 10, a única coisa que eu fiz tudo bem, continue, vai até 10. E isso foi mais fácil, porque aí eu relaxei mais ainda e cheguei até 10. E fiquei muito feliz com isso. Que bom, Nil. Sinto bem melhor agora. Show. Antigamente eu tentava de cara o foco, né, a contagem e tudo mais, eu percebi que era bastante difícil. Depois que eu implementei essa história de relaxar antes de fazer o relaxamento, eu percebi que teve uma facilitação, vamos dizer assim. Então eu realmente recomendo isso. Não tenho uma formação em mindfulness, mas aí vem do budismo e eu achei bastante interessante. Acho que a Josi ia falar alguma coisa, Josi? Não, é bem rapidinho. Eu gostei do modo como você conduziu. Não sei se todo mundo sabe, mas talvez seja legal falar. Você antes explicou para a gente o que você ia fazer. Então, isso é um jeito de se conduzir um mindfulness que é muito bom, gente, né? Antes explicar o que vai ser feito e depois... E minha experiência pessoal foi ótima, Caio. Eu consegui de cara ir até 10. Aí, só que depois que eu consegui uma vez, eu fiquei, nossa, eu consegui. Nossa, eu nunca tinha conseguido. Nossa, aí depois eu me perdi total. Aí eu comecei, mas será que eu tô fazendo direito? É 1, 2, 3, depois eu pulo para qual? Aí começa isso, mas quando você falava, volta gentilmente, foi muito bom. Aí eu voltava, né? Massa, que legal. Show. Pessoal, obrigado, viu, Josi? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tela, vamos. Alguém podia me confirmar que a tela tá aparecendo, por gentileza? Não tá ainda. Não? Não tá aparecendo. Ué, eu tinha feito o teste, ela tinha aparecido. Quer que eu tente aqui? Chrome deseja compartilhar. Escolha o que você quer compartilhar. Ué. Vou apresentar a tela inteira. Celular. Não. Acho que agora foi. Tá aparecendo aí? Ainda. Agora tá carregando, Caio. Isso, agora apareceu tá. Aqui. Beleza. Então, pessoal, como eu falei, eu tinha feito uma apresentação bastante formal. Na sequência, eu mudei tudo. E que caminho que eu pensei para hoje? Eu queria contar a minha história em relação a esse lance todo do corona. Como foi quando eu ouvi falar, como foi quando eu fui buscar conhecimento para atender. Vou falar sobre um pouco desse conhecimento, como eu disse, de maneira bastante informal. E, ao fim dessa apresentação, se tiver coragem, eu vou convidar a Nath para a gente fazer um roleplay de atendimento. Ele vai ser um atendimento bastante breve, e eu queria compartilhar alguns insights que eu tive para o comecinho do atendimento, para conseguir obter as informações. Eu sou bastante informal, então como que eu vou tirando isso? A ideia é conduzir dessa forma hoje, vai ser bem rapidinho, e por favor, se alguém quiser me interromper, fique à vontade. Já fez a prática. Bom, o que eu fiz quando tudo isso apareceu? Eu tive uma aula de TEPT na pós, com um cara lá do Rio Grande do Sul, ele trabalha no NEPT, que é um núcleo que faz atendimentos de emergência. Eles fizeram Boate Kiss, eles fizeram Brumadinho. Eu liguei para ele e pedi material. Então, com base nesse material, eu fui me orientando da seguinte forma. Toda vez que eu recebo um cliente, ou toda vez que eu vou encarar um caso novo, a minha ideia é me colocar na cadeira da pessoa, né? Então, aqui eu estou pensando no consultório, né?
Então, eu estou de frente com a pessoa, eu estou de frente com o caso, eu estou de frente com o que eu estou estudando, então eu me coloco na cadeira da pessoa. Eu tento ser bastante empático e ver o mundo que aquela pessoa vê. É evidente que ela precisa me contar isso, mas de cara, essa é a minha ideia. Então, toda vez que eu estou me relacionando com alguém, toda vez que alguém me conta um problema, eu tento fortemente ver sob a perspectiva da pessoa. Então, eu queria pedir para vocês, agora já uma nova prática, né, nada demais, mas eu queria que vocês pegassem papel e caneta e por 2 minutinhos, literalmente 2 minutinhos, eu queria que vocês se imaginassem como uma técnica de enfermagem do HU. Ela leu tudo sobre corona, ela está trabalhando, ela está em contato com essa atmosfera do corona, o medo de que as coisas saiam do controle, o medo de superlotar o hospital. Eu queria que vocês fizessem um breve relato na cadeira, como eu disse, de uma técnica de enfermagem. Queria que vocês escrevessem as emoções, os pensamentos, tudo que tem passado pela cabeça de vocês. Pode ser? Alguém pode confirmar para mim no microfone que ficou claro que foi uma instrução? Sim, Caio. Então, por favor, coloquem aí no papel, vocês como uma técnica de enfermagem, sentadas nessa posição, o que vocês estão sentindo? Mais um minutinho. Alguém poderia compartilhar comigo o que colocou aí? Oi, Caio. Oi. Caio, É que eu não estou mais vendo as imagens. Quem que é, por favor? é a Vanessa. Oi, Vanessa, bom dia. Caio, por pelo menos 1 minuto e meio, acho que a emoção mais forte que me veio foi medo. Medo. Logo em seguida, eu pensei, tá, e se eu tivesse nesse momento dentro do hospital? E aí me veio um pouco essa sensação, assim, de um cuidado com o outro. Mas Bacana. acho que a maior parte do tempo foi essa preocupação mesmo, um medo, assim, de voltar para casa e contaminar outras pessoas, em ser contaminado, né? Legal. Show. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Alguém mais gostaria, por favor, de compartilhar? Só mais um, por favor. Caio, é a Bruna. Eu Oi, Bruna. coloquei que eu tô ansiosa, com medo, estressada, agitada, dormindo mal, muito trabalho e confusão com os meus sentimentos. Muito, muito legal. Obrigado, viu? Ok, Eu, particularmente, fazendo isso, me sinto extremamente ansioso. E a minha ansiedade se dá por saber fazer as coisas que vão aparecer. E foi de fato o que aconteceu comigo nisso, né? Então, logo eu comecei a vislumbrar isso chegando em Londrina, eu fiquei muito ansioso assim, se eu precisar atender, o que eu preciso fazer? Então, a minha cadeira foi bastante focada nesse ponto, assim, o quanto os colaboradores do HU ficariam preocupados em saber fazer as coisas. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu acho que isso já nos dá muita informação sobre como atuar. Na sequência, eu procuro, e aí já adianto que eu compartilho isso com o cliente, um equivalente na natureza. Caio, que loucura é essa? Eu não sei se vocês leram aquele livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Foi uma sacada que aquele livro me deu, assim, sabe? De pensar o quanto o nosso, vou falar informalmente, né? O quanto o nosso software, ele é antigo, né? Então, o contexto ele é bastante diferente, mas o nosso software é o mesmo. Então, eu penso assim, pô, na natureza, né, o que seria o equivalente que proporcionaria essa emoção? Então, pô, eu estou andando na floresta e, de repente, pô, o matinho lá dá uma chacoalhada. O que eu vou sentir? E aí eu penso em todas as reações do corpo em relação a isso. E eu compartilho isso muito com os clientes, por conta
de muitas vezes eles não terem domínio de como funcionam as emoções, ou eles acharem que eles não deveriam estar sentindo aquela emoção. Então, realmente eu faço isso, eu levo eles para a antiguidade, com um exemplo, né? E pergunto, o que seria natural sentir numa ocasião como essa? E aí eles falam, pô, vai sentir medo, vai sentir ansiedade. E eu faço essa brincadeira, né? Pô, qual é a função disso e por que você está sentindo isso no trabalho? E é interessante, porque isso por si só já é bastante validante. A pessoa se vê como alguém normal, com um alarme normal do corpo que vai apontar para alguma coisa. Uma brincadeira que eu faço também, quando as pessoas dizem que não gostariam de sentir aquelas emoções, e elas as julgam, perguntar se quando elas entram numa sala muito fria, se elas se julgam por sentir frio. Muitas delas dizem que não, logo de cara, não tem como controlar a sensação de frio. Eu pergunto qual a função disso. Elas falaram, talvez se eu não percebesse eu ficaria aqui até resfriar, enfim. Eu falei, então teu frio te direciona para sair da sala. Perfeito. A emoção funciona da mesma forma. Isso também me orienta a respeito do que ela sente no corpo dela, e eu posso, enfim, continuar os esclarecimentos. Na sequência, eu começo a pensar o que a pessoa precisa para sair dali. Essa é uma fala também informal, mas ela precisa de que conhecimentos para sair dali, ela precisa de que entendimentos para sair dali, de que repertório para sair dali. Então é assim que eu trabalho, né? Me coloco na cadeira da pessoa, eu penso no equivalente da natureza para entender um pouco melhor as emoções e fazer a psicoeducação, e aí eu começo a colocar na minha cabeça o que a pessoa precisa para sair dali. Quando eu fiz isso com essa história toda aí do Covid, e quando eu tive a aula de TEPT, o que eu pensei? Pô, quando a pessoa passa por uma situação como essa, deve ser muito importante validar a pessoa, pedir para ela contar o que está acontecendo, contar como foi a experiência, de modo a acalmá-la, de modo a fazer disso um momento de maior tranquilidade para ela. E o que eu vi na literatura? Que isso é contraindicado. Isso não é o indicado a se fazer e isso pode ter efeitos bastante danosos. Qual é o nome dessa perspectiva? Essa perspectiva que faz isso é o debriefing psicológico. É uma intervenção conduzida nos primeiros dias após a exposição traumática. Ela é focada na expressão de sentimentos, no relato da situação traumática e na psicoeducação sobre as reações esperadas. Foi muito interessante ler isso. Assim, falei, putz, ainda bem que eu estudei, porque senão eu teria feito cagada. E por que isso não rola? A objeção que se faz a isso é que talvez falar desse relato vá consolidar uma memória, vá consolidar um fato que para a pessoa teria passado batido após alguns dias. Então a literatura fala que 80% das pessoas não terão problemas com eventos que foram bastante estressantes ou estressores. Tá? Então, ao falar disso nos dias próximos ao evento, o que se faz, na verdade, é aumentar a chance de se tornar um problema. Porque ela vai consolidar aquilo ao invés de deixar ela passar. Tá? Então, a gente pode falar disso num segundo momento. Eu sugiro até que vocês pesquisem, de repente, aí, o debriefing psicológico. Mas essa não é uma atuação sugerida. E aí, fui atrás, então, do que fazer. O que é uma intervenção em crise? O que se fazer numa situação de crise? O que você vai fazer, na verdade, é exercer influência no funcionamento psicológico da pessoa. Exercer influência como? Você vai focar na parte saudável da pessoa, você vai focar naquilo que já deu certo na vida dela, você vai focar naquilo que está dando certo na vida dela, ao invés de validar o que foi difícil e tudo mais. O que você precisa fazer? Como eu disse, acionar essa parte, conectar a pessoa aos recursos sociais que ela tem ou que ela pode ter, e você vai promover um enfrentamento funcional. Então, de uma forma bem resumida, é um trem que está descarregado e você vai colocar no trilho novamente, para que ele, por si só, volte a caminhar, volte a andar, no caso do trem. Então, a ideia, o pensamento dessa intervenção é justamente esse. Você não vai dar tanto repertório assim, eu vou falar de qual repertório que você vai dar, mas a ideia é já usar o que funciona e pôr para andar. Por quê? Lembrando que entre 75% e 80 e poucos por cento das pessoas não teriam problemas, então é só você encaixá-la novamente. Como fazer, então, essa intervenção? A ideia do que fazer são esses 3 pontos, e como fazer isso?
Nós vamos adotar os elementos do debriefing psicológico que são adaptativos, e eles constam nos primeiros socorros psicológicos. Então, o que do debriefing é sugerido que se faça? Primeiro ponto, você atende às necessidades psicossociais do indivíduo. É a primeira coisa. Então, dizem que os elementos terapêuticos, eles perdem em escala de prioridade em relação a você ajudar o indivíduo com o que ele precisa no quesito psicossocial. A primeira coisa que você vai se preocupar é, ele tem toda a segurança que ele pode ter e que eu posso dar? Ele tem todas as informações necessárias, o apoio emocional e os acessos aos serviços? Então você precisa entender se isso acontece, e se ele não tiver algum desses itens, você mobilizar esse indivíduo para alcançar. Na sequência, você incute esperança, tá? Você promove uma perspectiva otimista em relação àquela situação, mas um otimista realista, nada de muito oba-oba, e você aumenta a expectativa de domínio. Como? Vendo o que já deu certo na pessoa e conectando ela novamente com isso. Então, por exemplo, todos os meus começos de dia, eles se dão fazendo coisas que são muito fáceis, de modo que eu possa, entre aspas, ganhar moral para continuar meu dia. Eu comecei a apresentação de hoje com uma técnica de mindfulness, pedi retorno, e eu conto com que esse retorno vai ser pelo menos, mais ou menos positivo, e isso me gera uma questão de domínio. Isso aumenta a chance de eu fazer as coisas com sucesso dali para frente. Então, a minha intervenção ela tem que ser pensada nesse sentido. E, por fim, e aí é o repertório que eu passo para a pessoa, é facilitar o conhecimento sobre estratégias de autocuidado. Que eu vejo na minha experiência que poucas pessoas dominam esse quesito. Então, eu vejo as necessidades psicossociais, incuto esperança e aumento a expectativa de domínio e dou repertório sobre estratégias de autocuidado. A Nath vai falar bastante disso na sequência, eu vou dar algumas estratégias no final, mas aí eu entro com técnicas de mindfulness, ou técnicas de relaxamento, ou técnicas de regulação emocional rápida, e isso é como eu penso esse atendimento. O que eu preciso avaliar? Não posso deixar de avaliar, e aí eu vou fazer isso com a Nath também, eu já começo a avaliar isso pela própria ficha de cadastro da pessoa, né? Então eu preciso avaliar o estresse agudo, eu preciso avaliar alguma eventual questão de luto, sintomas depressivos ou ansiogênicos, se tem uma propensão ao suicídio. E, pessoal, na minha prática, isso é muito tranquilo. Então, logo a pessoa começa a falar a respeito de situações difíceis que ela está vivendo, eu, de uma maneira meio informal, eu penso, e algum pensamento em relação ao suicídio passa pela sua cabeça? Antes de começar a fazer essa pergunta, eu era muito cabreiro com ela. Hoje ela vai muito tranquilamente, e então logo a pessoa fale que sim, ela tem pensado, há quanto tempo você tem pensado nisso? Esse pensamento já apareceu para você em algum outro momento da vida? E ela vai dando as respostas, e eu pergunto, você tem algum plano iminente de fazer isso? Como é que está essa questão? Comportamentos violentos, eu acho uma coisa importante de se perguntar, seja no trabalho, seja em casa, seja consigo. Algum eventual transtorno e abuso de substâncias, principalmente na área da saúde, onde esse elemento ele é bastante farto. Fatores que a gente pode avaliar pós-evento, né? Essa pessoa vai ter o apoio social necessário? Existe a possibilidade de ela enfrentar níveis maiores de estresse e adversidade? Eu gosto muito de fazer esse tipo de pergunta, porque se a pessoa diz que vai enfrentar isso, eu já consigo conectá-la com as habilidades que eu treinei. Então, poxa, será que nisso você pode usar mindfulness? Será que isso você pode usar gelo? Então, são coisas que eu vou avaliando. Se ela está na iminência de perder os recursos sociais, se ela vai ter que, sei lá, levar o filho para algum lugar, se ela vai ficar sozinha por algum tempo, acho importante. Estratégias passadas de enfrentamento negativas, se ela já fez alguma coisa ruim, que ela considera ruim em situações como essas. E aqui uma questão da TCC, né, se ela faz avaliações negativas sobre o evento. Então, recentemente eu tive uma cliente que falou que ela é bastante religiosa, e ela falou que começou o juízo final. Então, a partir da perspectiva dela, o ser humano tinha que passar por isso e muita gente ia ser punida. Então, eu vou avaliando se ela tem alguma percepção negativa a respeito do evento e anoto isso para também trabalhar. Algumas considerações que eu faço, né?
as reações agudas de angústia, elas não devem necessariamente ser consideradas patológicas ou mesmo precursores de desordem subsequente. Então, de repente, se a pessoa está muito estressada, isso não garante que ela vá ter um problema no futuro. Também fui ver isso na biologia, e o que acontece, né? Então, fico imaginando lá, eu estou na natureza ainda, eu sou um homem das cavernas, vem um tsunami. Né? Esse eu suponho que ainda né? Mas deveria ser ainda mais assustador na pré-história. Então, logo um evento desse acontece, eu vou ficar com as reações emocionais e fisiológicas alteradas por algum tempo. Isso foi uma forma do meu corpo ficar preparado para novos eventos catastróficos. Então, seria uma forma de ficar mais vigilante à repetição do evento nos próximos dias. Então, isso tem uma função. Então, é natural que algumas reações agudas permaneçam por alguns dias. É bem provável que essa pessoa que a gente atenda, ela vai precisar mais de apoio e provisão do que um diagnóstico tradicional e tratamento clínico. Então, é bacana ter isso em mente. E aí, em todos esses artigos que a gente leu e recebeu, eu fui pegando e reunindo algumas coisas a trabalhar, algumas considerações que a gente poderia fazer com os clientes, de modo a aumentar a aceitação em relação ao fato e já abrir para mudança. Então, eu peço licença aqui, eu vou ler eles estão na apresentação que eu mandei, mas eu acho que são boas sacadas para eu ajudar a pessoa a validar aquela experiência dela, a aceitar e depois já ir de cara para a mudança. Então, aqui a primeira. Durante a exposição a esse tipo de situação, é natural que o indivíduo apresente reações interpretadas como negativas. Tais respostas fazem parte do sistema de autopreservação, que auxilia o indivíduo quando em situação de perigo. Especialmente nas primeiras 48 horas, o sujeito tende a apresentar diversos sintomas, que podem ser de ordem física, emocional, cognitiva ou interpessoal. Então, de uma maneira bastante tranquila e informal, eu levo essa ideia para os clientes. Então, se eles falam que estão muito nervosos, eu falo isso, num evento como esse, nas primeiras 48 horas, é bastante natural que você sinta isso. Então, você acha que tem alguma coisa de errado com você? A pessoa fala, acho que não, né? Eu falo, bacana. Então, como mesmo com essas emoções todas, a gente consegue voltar a fazer o que a gente precisa no nosso trabalho? Sentir-se estressado é uma experiência que você e muitos dos seus colegas provavelmente estão passando. De fato, é bastante normal estar se sentindo assim numa situação atual. Isso se aplica bastante a mim. Por exemplo, estou bastante estressado hoje. Foi uma situação complicada de começar a aula de hoje, mas o fato de eu me sentir assim não quer dizer que eu estou despreparado para essa apresentação. Então, algumas pessoas têm essa crença, né, e com licença para falar de TCC, de que para eu fazer uma boa apresentação, eu deveria estar calmo. Se eu soubesse muito bem o que eu falo, eu não estaria nervoso. Então, eu ajudo as pessoas a entenderem isso, até porque quando elas estão muito nervosas, muitas vezes elas perdem, né, a relação de domínio delas. Então, eu ajudo elas a perceberem que isso é natural. O estresse e os sentimentos a ele associados não são, de forma alguma, um reflexo de que você não pode fazer o seu trabalho ou que é fraco. Lembrar-se dos aspectos positivos, como sua importância e senso de propósito, podem te ajudar a construir outros sentidos para o trabalho. Gerenciar seu estresse e bem-estar social durante esse período é tão importante quanto gerenciar sua saúde física. O que muitas pessoas têm feito, né? Elas só trabalham, e eu percebo que elas sentem traindo o trabalho se elas dão tempo para relaxar. O que eu consigo mostrar, o que eu tento mostrar para as pessoas? Que, na verdade, investir no autocuidado e investir em coisas que são reforçadores são como carregar uma bateria do celular. Então, assim, eu falo, você pode trabalhar 30 e poucas horas seguidas, você vai conseguir, só que depois você vai descarregar e vai ficar inútil. O que é melhor, você trabalhar 36 horas seguidas ou conseguir fazer isso por 3 semanas com momentos de descanso? Então, eu levo a pessoa a essas ponderações, que da mesma forma que é importante trabalhar, vai ser importante ela investir em reforçadores e descanso, de modo que ela possa trabalhar com por mais tempo, de forma mais longeva. E algumas pessoas não têm essa clareza. Cuide de suas necessidades básicas e use estratégias de enfrentamento úteis. Garanta descanso e pausa durante o trabalho ou entre turnos. Se alimente o suficiente de forma saudável, pratique atividades físicas e não se isole de famílias.
evite usar estratégias pouco eficientes de enfrentamento, como tabaco, álcool ou outras drogas. Eu acho que isso é intuitivo, as pessoas até têm noção disso, mas elas não se comprometem com isso. Então eu falo isso para elas, que elas precisam, e pergunto que estratégias negativas elas têm mantido. Então logo elas dizem para mim as estratégias negativas, eu pergunto, pô, isso está te fazendo bem? Isso está te ajudando? Não, eu sei que é uma fuga, tá. O que você pode fazer no lugar disso? Você se compromete com isso? Existem coisas que eu só mudo na minha vida depois que eu falo para alguém, né? Então eu sei que eu faço aquilo errado, mas eu não me comprometo com mudança. Então essa é uma forma de trazer da pessoa o que ela tem feito, e eu peço para ela, então, fazer alguma troca, como ela pode fazer aquilo de alguma forma e se comprometer comigo. Infelizmente, alguns trabalhadores podem sofrer preconceito por parte da família ou da comunidade devido ao estigma de contágio. Isso pode tornar a situação mais difícil. Busque compreender que isso é fruto do estresse, do momento e vai passar. Durante esse período, se possível, mantenha contato com eles por meios digitais. Eu entendo o sofrimento do pessoal da saúde, entendo mesmo esse preconceito que eles sofrem, e eu tento ajudá-los a desenvolver uma perspectiva empática de quem está sendo preconceituoso. Sim, exatamente isso. Só que maluco, né? Eu ajudo eles a entenderem, sob controle de quais emoções as pessoas preconceituosas estão, de modo que eles possam tornar isso um pouco menos pessoal. Então não é preconceito de mim. Da mesma forma que eu estou estressado, com medo, a população leiga, de forma geral, também está. E elas estão reagindo de maneira disfuncional a isso. Me parece que quando as pessoas entendem que o público leigo também está sob controle disso e não é contra eles, fica menos difícil de enfrentar a situação, né? Então, é uma outra preocupação que eu tenho ao longo dos meus atendimentos e que, a partir disso, ajuda um pouquinho o enfrentamento saudável. Esse é provavelmente um cenário único e sem precedentes para muitos trabalhadores, principalmente se eles não tiverem se envolvido em respostas semelhantes. Mesmo assim, usar estratégias que você usou no passado para gerenciar momentos de estresse pode beneficiá-lo agora. As estratégias para beneficiar os sentimentos de estresse são as mesmas, mesmo que o cenário seja diferente. Então, algumas pessoas, puta, fudeu, eu nunca passei por uma situação como essa, né? Então, qual que é o ponto central? É uma situação de crise. E uma crise é uma situação que afeta a saúde e o bem-estar das pessoas. É uma situação na qual você se julga sem repertório. Só que, muito provavelmente, isso já aconteceu, em maior ou menor escala, na vida de todo mundo. Não precisa ter sido uma outra crise, não precisa ter sido uma outra pandemia. Pode ter sido, não sei, um filho que ficou muito doente, você não sabia o que fazer. Pode ter sido um momento da sua vida que você estava extremamente endividado, não conseguia nenhum recurso, não conseguia trabalho, e você começou a fazer comida para vender. Então eu pergunto para a pessoa, como foi o momento que você não sabia o que fazer, até o momento em que você desenvolveu recursos para sair daquela situação. Então basta eu identificar qualquer momento de crise na vida da pessoa e usar aquele repertório já utilizado. Algumas pessoas não fazem intuitivamente essa ligação ou não conseguem se conectar com o repertório, e isso é uma sacada bacana. Dá um fôlego aí. Alguma dúvida até aqui? Falei muito rápido, estou falando muito rápido. Alguém podia me dar um... Eu não vejo as caras de ninguém, então se alguém puder falar para mim se está ok, se ficou com alguma dúvida. Eu acho que está ok. Eu acho que está, inclusive, assim, fechando algumas discussões que a gente vem fazendo no grupo, né, que era um grupo maior, nos grupos da segunda-feira. Então, eu acho que realmente é um material, né, e é uma capacitação que realmente é importante. Todo mundo que vai atender, veja, né, que se não está podendo assistir hoje, que possa depois assistir a gravação, porque eu acho que está bem dentro do que a gente está se preocupando nesse momento, né, para fazer uma estrutura de atendimento, né? Lógico que algumas outras coisas podem vir e ser ajustadas, porque a gente ainda está começando, mas eu acho que para esse momento inicial, eu particularmente acho que a estrutura é essa mesmo. Então, para mim está ok, está de parabéns. Até aqui está claro, acho que para acompanhar, pelo menos para mim, aí eu não sei, pessoal, se alguém mais puder dar.
Bom, pessoal, é que eu não estou vendo a cara de ninguém, então por isso a pergunta. Lembrando que esses slides, eles são uma modificação da apresentação completa. A apresentação completa, com as citações e referências, já está toda no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só perguntar uma coisa, Caio. Depois o Guilherme pode passar esse conteúdo todo lá para o material? Pode subir para o nosso Drive, né? Isso, eu acho que já deve até ter um link, uma pasta sobre capacitação. Se não tiver, a Lu ajuda a criar essa pastinha, porque aí eu acho que fica fácil para a gente encontrar tudo depois, tá? Então, só observação administrativa aí. Tá. Aí, Guilherme, se puder fazer uma pasta lá dentro, de repente, assim, a apresentação do Caio, referências e base teórica, né? Eu já mandei os textos que eu usei de referência e a apresentação completa. Beleza, então. Valeu. Em algum momento aqui atrás, então, eu falei sobre facilitar o conhecimento sobre estratégias de autocuidado. Então, as pessoas, quando estão sob controle de emoções muito fortes, vão para o que a Marsha Linehan, da DBT, chama de mente emocional extrema. E, para isso, ela desenvolveu habilidades que ela chama de habilidades TIP, alterando a fisiologia corporal. Então, esse é um recurso que eu uso com pacientes com desregulação emocional na clínica, e eu penso que, para esse momento, podem ser bastante úteis. Em que cenário? A pessoa está trabalhando lá no hospital, aconteceu algo bastante grave e ela desregulou. É importante ela ter esse recurso, eu comparo ele ali ao autocuidado, mas no caso é de rápida regulação emocional. Então, eu acho que é bacana todo mundo ter esse conhecimento aqui no nosso grupo, porque ele pode ser uma ferramenta bastante útil de transmissão aí para o pessoal. Uma pergunta muito boa que se deu na nossa reunião anterior mas eu não sei DBT. Para usar essas técnicas, não é preciso saber DBT, tá? Por exemplo, eu tive acesso a essas técnicas antes de ter bastante conhecimento de DBT. Eu fiz primeiro curso de habilidades, para depois fazer cursos de DBT. Então, eu vou compartilhá-las rapidamente com vocês, tá bom? Como funcionam as habilidades TIP? Elas acreditam, né? A Marsha acredita que a excitação emocional muito alta pode impossibilitar o uso da maioria das habilidades, o que faz bastante sentido. Então, as habilidades TIP são meios rápidos para reduzir a excitação emocional. Então, o que são os TIPs aí, né? Elas são temperatura, e aí o uso de água fria no rosto para desencadear a resposta de mergulho, o exercício intenso, a respiração pausada e o relaxamento muscular progressivo. Muito importante ressaltar que o efeito da água fria no rosto é reduzir a frequência cardíaca. Então, pessoal, antes de ensinar isso para alguém, precisa perguntar se a pessoa pode, né, se ela tem algum problema cardíaco ou não, para ver se ela pode ou não realizar esse tipo de exercício. Tá? Essa é uma nota bastante importante. Então, vamos lá. Primeira questão aí é a temperatura. Então, a pessoa está muito nervosa ou sob controle de fortes emoções, você pode sugerir para ela mergulhar a cabeça num balde ou na pia, desde que seja com água fria. Ao fazer isso, o que a gente faz? A gente ativa o reflexo do mergulhador. Os mamíferos, de forma geral, ao entrar em contato com água fria e ficar na privação de oxigênio, tem uma rápida diminuição dos batimentos cardíacos. Então, você sugere para a pessoa, você explica isso para ela e sugere que ela prenda a respiração e coloque o rosto dela numa bacia com água fria, mantendo isso aí por entre 30 e 60 segundos, ou a partir do momento que ficar bastante desconfortável, tá? Isso promove uma rápida regulação emocional. Então, pensa, né, a quantidade de batimentos, né, a aceleração, os batimentos cardíacos vão diminuir, todo o foco dela sai da questão emocional e vai para esse exercício. Então, você tem uma rápida diminuição da excitação emocional dessa pessoa. Isso costuma funcionar muito bem. Então, por exemplo, uma pessoa está desregulada num bar, ela pode, de repente, ir na pia, passar água gelada na nuca, ela pode mergulhar. E aí, trazendo para o nosso contexto, ela pode estar no hospital e fazer isso rapidamente, ela pode estar em casa e começar a ter pensamentos muito difíceis a respeito do que está acontecendo, não conseguir dormir, entrar numa crise, ela pode fazer isso e rapidamente a pessoa vai regular.
Outra forma, e essa é bastante bacana, é acalmar o corpo quando ele está acelerado demais pela emoção, a partir de exercícios intensos. Então, praticar exercício intenso, mesmo que por pouco tempo, vai ajudar a pessoa a ter uma diminuição desse ritmo acelerado. Então, como é que eu explico isso para as pessoas? Também usando a natureza. Eu falo, pô, vamos lá, você vê um leão, né? Isso desperta o quê em você? Um misto de ansiedade, um misto de emoção. E nessa hora, o teu corpo, falando de forma informal, né? O teu corpo vai liberar uma carga enorme de energia, vai te deixar muito propício a sair correndo, a atacar, a fazer o que for. Só que muitas vezes a gente sente isso no trabalho, a gente sente isso numa discussão. E segurar isso, não bater em ninguém, não sair correndo, mantém aquela energia travada no corpo. Como é que você pode liberar isso de uma maneira funcional? Por meio de exercício bastante intenso. É como se você queimasse essa energia, beleza? E eu ensino isso para a pessoa. Como que ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso com polichinelo no ritmo mais alucinante que ela conseguir. É uma forma de gastar essa energia aí, estou falando de forma tranquila, né? E reduzir essa excitação emocional. Então, lá nos treinos de habilidades, a gente faz isso com polichinelo, a gente faz isso com burpee, correndo no lugar até não aguentar mais. Então, essa também é uma forma de ajudar com regulação. E é legal que você pode, sei lá, ir no banheiro, se trancar naquela cabininha e fazer isso, pode ir no quintal e fazer isso, ou, de repente, fazer isso até na frente das pessoas. É menos pior do que agir disfuncionalmente. Então, tá aí uma segunda habilidade. Uma terceira habilidade aí para regular, né? Talvez se você estiver muito intenso, o teu ritmo de respiração vai ficar muito acelerado. Sei lá, se estiver eventualmente numa crise de pânico, a respiração vai ficar desacelerada, descompassada. É importante, então, de uma maneira artificial, regular isso. Como? Fazendo respirações pré-combinadas, né? Então, a Marcia ensina uma aqui, que é fazer uma respiração abdominal profunda. Então, como que eu faço isso? Né? Eu diminuo bastante o ritmo de inspiração e expiração. Como é que eu ensino as pessoas a fazerem isso? Eu peço para elas inspirarem contando até 5 e soltarem contando até 7. Puxa o ar contando até 5, solta contando até 7. Essa é uma maneira de alterar a fisiologia corporal como? Você está induzindo ela a seguir uma respiração. Ao seguir aquela respiração, né, contraria aquela tábua. Então, ela estava dessa forma, tendo um monte de pensamento, respirando de forma bastante irregular. Então, você regulariza, vamos chamar assim, a respiração da pessoa. Então, já tiveram pessoas que me ligaram numa situação bastante difícil, eu fiz essa respiração e rapidamente regulou. Então, essas pessoas podem fazer isso também. Então, se a respiração estiver bastante desregulada, ela tem esse acesso a fazer uma respiração na qual ela puxa o ar até 5 e expira até 7. Por fim, uma sugestão é o relaxamento muscular progressivo, para acalmar-se pareando o relaxamento muscular com a respiração. Tá? Então, eu vou pedir para que vocês façam essa. Essa é uma que eu confesso que eu não acreditava, e depois que eu comecei a fazer, eu falei, pô, isso funciona. Então, eu peço para a pessoa ficar naquela postura que a gente fez no começo, e que ela inspire travando todo o corpo dela. Então, eu inspiro e travo o meu corpo. Quando eu travo o meu corpo, eu observo toda a atenção. Então, logo eu faço isso, eu peço para a pessoa expirar e mentalmente falar a palavra relaxe. Então, primeiro eu tensiono tudo com cuidado para não ter nenhum tipo de câimbra. Então, eu puxo, aperto e solto falando mentalmente, relaxe. Então, eu peço para a pessoa fazer isso umas 5 ou 6 vezes. Tá? Então, eu também estou induzindo uma série de alterações fisiológicas, né, ao pedir para que ela contraia tudo e relaxe. E no fim eu peço para ela notar, para ela observar a diferença no corpo dela. Eu não preciso, evidentemente, estar diante da pessoa. A partir do momento que ela aprende a fazer isso, ela pode usar esse recurso. Eu já fiz isso, inclusive, algumas vezes antes de dormir. Assim, eu estava bastante tenso. Tá? Estou lá deitadão, eu tensiono, relaxo, tensiono, relaxo, tensiono, relaxo, relaxo, relaxo. E aí só acordo no outro dia. Beleza? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida em relação às habilidades?
Caio, eu quero dar um feedback. Acho que a parte teórica acabou. Eu só queria dizer que a gente lê os guias, né, os primeiros cuidados psicológicos, a gente lê um monte de coisa e aquilo parece que fica muito difícil da gente levar para a prática, né? E você faz isso de uma maneira tão natural, né? Tão bacana o jeito que você deu a aula, parece que tudo faz sentido, assim, tudo que a gente leu, e inclusive os tips, né? Mesmo eu gostando muito da DBT, eu tenho alguns, não é preconceito, mas assim, algumas vezes eu fico em conflito com os exercícios de tipo, com as questões, né? E você traz de uma forma tão bacana, né? Tão simples. Você traduz de uma maneira muito legal. Parabéns, tá? Obrigado, Josi. Obrigado, Josi. E assim, Josi, como é que eu vou dizer assim, que palavra que você usou, assim, para se referir a tipos, assim, você fica meio, não é preconceito, fica meio... Meio insegura, sabe? Parece que... Em que sentido, assim, só para eu tentar entender, de repente... Não sei, parece que eu vou ensinar uma coisa muito fora, assim, muito diferente. E você, por exemplo, o jeito que você explicou de vamos liberar energia, né? Se você deixar essa energia aí dentro. Eu gostei muito, porque é um jeito muito simples de ensinar para o cliente, né? Eu tento dizer dessa forma leiga, vamos dizer assim, porque aí faz sentido para a pessoa, sabe? Eu me comparo muito ao Homem das Cavernas, o que funcionaria. Eu tento entrar no vocabulário da pessoa. Eu acho que isso tangibiliza a técnica, assim, sabe? É essa linha de raciocínio que eu adoto. Então, eu falo em energia, é evidente que não no sentido esotérico, né? Eu falo, pô, mas você tá cheio de gás, tá pilhadão. A natureza, com toda a sabedoria dela, libera um monte de energia para você soltar porrada e você, putz, não pode soltar porrada. O que você vai fazer? Você vai fazer polichinelo. Então, eu tenho um clientinho lá, um moleque que tem 15 anos, 14 anos, e ele fica muito puto quando ele tá jogando alguma coisa e perde. E é bonitinho porque a mãe dele ligou, ele falou, meu filho tá fazendo polichinelo aqui, ela dando risada, assim, sabe? Não de forma invalidante. Porque ele quebrava as coisas, né? E eu ensinei para ele a sabedoria que o corpo tem, por estar com essa energia toda para brigar. E hoje ele transforma isso em polichinelo. E é bem, bem legal falar dessa forma, assim. Caio. Posso falar? Uhum. Posso falar? Eu também compartilho com o pensamento e a exposição da Josinha, e em relação ao TIP e essas técnicas maiores, né, que mexem com a fisiologia do corpo e tal, a palavra que eu consigo passar agora é que, ao aplicar, eu ficava meio constrangida, meio assim, nossa, será? Né? Ficar pulando aqui, ouvindo um rock, dançando sem parar, né? Gente, se existem evidências clínicas de que dão certo, que tem eficácia, a efetividade, deixa para lá meu constrangimento, vamos nessa. E eu já me vi fazendo polichinelo com cliente dentro da sala. Então, sim. Muito bem, Caio, eu acho que você conseguiu transformar toda essa parte que é até bastante complexa, né, quando a gente está trabalhando, estudando, tal, de uma forma muito solta, e ficou realmente muito efetivo. Parabéns. Obrigado. Eu acho assim, o que é legal entender, né, e eu explico isso para os clientes, que as emoções, elas são, entre aspas, né, alarmes. Sim. Que desencadeiam alguns comportamentos, né? Então, por exemplo, estou de costas para o mar e alguma pessoa vem de frente para mim e fala que tá vindo um tsunami, só pelo grito da pessoa, uma série de comportamentos ficam ali, vamos dizer, à disposição. Então, eu vou sair correndo, eu vou sair fazendo alguma coisa. Eu não preciso pensar muito, né? E isso é da nossa biologia. Então, o que eu explico para as pessoas e por que a TIP começou a fazer sentido para mim? Porque a TIP, ela é uma forma de descarregar isso, né? Então, o corpo todo está mobilizado para a briga, é muito difícil não ceder a esse impulso de sair dando porrada. Por quê? É um imperativo biológico ali, vamos chamar assim. Meu corpo está preparado para aquilo, né? Então, quando eu ajudo a pessoa a soltar isso de uma maneira funcional, por meio das TIPs, ficou muito fácil para mim e ficou muito fácil adotar as técnicas, assim, sabe? Então, eu também tinha preconceito, era muito estranha a ideia de ficar fazendo alguém fazer polichinelo. Na hora que eu saquei dessa forma, aí ficou tranquilo para eu fazer. Obrigado, meu. Acho que a Bia ia falar alguma coisa, você, Bia? Posso falar? Pode, Bia. Sim, sou eu. Não, eu só queria compartilhar que a Josi e a Nione colocaram
as inseguranças que elas têm em relação à técnica, eu também sempre tive, mas enquanto eu estava aqui assistindo, né, sua exposição, uma cliente minha ligou no meio da sua aula, completamente desregulada. Inclusive, é uma cliente que a gente compartilhava, que você fez o treinamento de habilidades. Pô, ela não usou, caralho. Desculpa, mas ela ligou. Perdão. Ela ligou, ela estava bem desregulada, prestes a tomar uma atitude muito impulsiva com relação ao namoro dela. E foi um pouquinho antes de você... acho que era enquanto você estava apresentando, você ia começar a entrar no TIP. E nós utilizamos o exercício físico intenso, o polichinelo. Eu fiquei no telefone uns 2 minutinhos enquanto ela fazia. E foi muita coincidência isso ter acontecido enquanto eu vi essa exposição com você. E me deu muita insegurança de fazer, principalmente pelo telefone. E uma coisa que eu penso que costuma me ajudar muito nessas horas é para confiar na DBT, para confiar na técnica. Então, eu sinto aquela insegurança, aquele constrangimento para sugerir isso para uma pessoa que está em extremo sofrimento falando com você. Mas eu sempre penso, falo, confia na DBT, confia na técnica, confia. Daí eu respiro fundo, vou e sugiro, e deu muito certo. Ela conseguiu se regular e a gente conversou uns minutinhos. Acabei de receber a mensagem dela falando que tá melhor. Então, realmente, a gente se sente inseguro, mas funciona bastante. Que bom. Pô, obrigado, Bia. Meu lado junguiano fala que é sincronicidade isso, mas eu não sou mais junguiano, todo mundo sabe. Então, eu não sei como é que está o controle aí do tempo de vocês, sim, porque tem a Nath ainda. Então, mas isso que eu queria falar, acho que como analista do comportamento mesmo, alguns princípios bem... acho que nem é princípio, pressupostos da análise do comportamento, que eu acho até, Caio, para te tranquilizar, né? Você fica, sendo um pouco TCC, não sei o que, fica tranquilo, eu acho que você é um estudioso. Então, aos poucos, essas coisas vão se organizando e a sua fala é muito clara. E eu vejo muito assim, que na análise do comportamento, por que a gente se sente, ao estudar sobre o comportamento humano, por que a gente se sente muito seguro em poder reaplicar coisas que dão certo? Porque normalmente a gente estuda o comportamento, analisa esse comportamento de diferentes formas, por diferentes áreas, né? Então, pessoas mais ligadas à parte biológica, outras mais ligadas à clínica, outras mais à experimental. E a hora que você estava falando, onde que eu quero chegar, né? Que, na verdade, o que foi acontecendo, né? Eu não conheço muito de DBT, né? Não estudei também, assim, a fundo, são coisas que eu fui lendo para dar aula, para discutir com o aluno, muitas coisas que vocês foram trazendo nos grupos de discussões ou postando literatura. Então, para mim também é novo, né, essa abordagem, digamos, de intervenção, né, não com uma abordagem diferente, mas uma abordagem, uma estratégia de intervenção. E eu vejo muito, assim, que o que está acontecendo, né, pegando um pouquinho da sua fala lá no começo, de que você relaciona muito com os primórdios, né, com os nossos, lá, o ser humano lá no começo, como que ele reagia. E eu vejo eu até anotei assim, olha, não me leve a mal, tá, mas eu coloquei assim, quando você começou a explicar e a hora que você terminou com essas habilidades, eu falei assim, nossa, são as técnicas da vovó, né? Não me leve a mal, por favor. Eu só tô querendo colocar que, assim, isso me remete muito ao que a gente costuma estudar no ser humano, dos comportamentos que dão certo, entendeu? E que eles precisam ser disseminados e aplicados. Além de estudados, eles precisam ser disseminados. Então, eu lembro, assim, muito mesmo na minha infância, isso de joga água fria no rosto, nos pulsos, que você mesmo usou o exemplo, né? Mas eu acho que eu vejo, assim, atrelado com a ciência. Então, por que tem que ser 30 segundos, mais ou menos? Por que tem que prender também a respiração? Por que a água gelada, né? Então, tem muito de ciência agora, né, na sua fala, do porquê que essas coisas funcionavam lá no futuro, no passado, aliás, né? E o quanto que isso precisa ser retomado agora, porque a gente vê as pessoas mais antigas que elas fazem muito isso de desfocar do problema,
do trauma, né? Elas desfocam. As pessoas antigas, elas têm alguns outros comportamentos que eu acho importantes. E então essa questão da água gelada, isso, né, de tipo, eu lembro que a gente começava a brigar dentro de casa e a minha mãe falava assim, vamos correr na rua, né, que é um exercício intenso. Então, eu acho que são algumas coisas que eu acho que a ciência vem trazendo para a gente e resgatando de coisas que são saudáveis e que realmente estão no dia a dia das pessoas, fazem parte da nossa história, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, é isso. Obrigado, Renata. Pessoal, eu ia fazer aí um roleplay agora, com o começo da ficha e tudo mais, no entanto, eu estourei o tempo. Então, eu vou pedir a gentileza, se a Nath topar, dela começar a apresentação dela, tranquilamente, usando a 1 hora dela. E aí eu vou pedir uns 15, 20 minutos, para quem quiser ficar eventualmente, a gente estoura o tempo e faz esse roleplay. Então, eu vou deixar a Nath bastante tranquila, o roleplay pode ser feito em outro dia também, eu não me preocupo com isso. Tá? Então, vou encerrar, queria agradecer. Opa, tá acontecendo. Tá. Queria agradecer aí os feedbacks que eu tive. Foi muito gostoso compartilhar isso com vocês e eu me senti muito cuidado aí por vocês, foi bem legal. Obrigado, viu, gente? Obrigada a você. Aí, Nath. Opa, show de bola.